Me apresentar. Eu sou a Lígia, tenho 24 anos, sou casada, graças a Deus, com o Edson. Tenho um bebezinho mais lindo do mundo, um Salomãozinho, Pedro Salomão. Estamos juntos na caminhada já há algum tempo, graças a Deus. E no tempo de hoje nós estamos servindo no Ministério de Formação e no Ministério de Música e Artes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração pessoal, que se encontra na apostila Amigos de Deus. Então, se alguém tiver alguma dúvida no meio da apresentação, se alguém quiser acrescentar algo, podem ficar à vontade de ligar o microfone e falar, tá? Vamos lá. Opa. Espera aí que travou. Agora sim. Como não tem como vocês falarem, eu tinha preparado a pergunta, mas tá. O que vocês entendem por oração pessoal? Dou um tempinho para vocês pensarem o que é que vocês entendem por oração pessoal. Eu já vou falar. Digo a vocês que nada mais é senão uma conversa privada, um bate-papo com um amigo íntimo. É um conversar sem medo, sem constrangimento. Não tem quando a gente tem algum amigo nosso, que é amigo do peito, amigo do coração, um amigo de infância, ou talvez nem isso, né? Nem precisa ser um amigo de infância, mas a gente confia muito nessa pessoa, a gente tem muito apreço por essa pessoa, e nós vamos conversar com essa pessoa, sem medo, sem vergonha, sem querer mostrar ser o que a gente não é, sem todas essas coisas que humanamente já estão agarradas em nós, infelizmente. Então, isso é a oração pessoal. É uma intimidade com Deus. Já dizia São Gregório de Nazianzo, a oração é uma conversão ou coloque a Deus. Coloque, para quem não sabe, é uma conversa confidencial, uma conversa íntima. São João Crisóstomo falava, a oração é falar com Deus. Santo Agostinho, a oração é a conversão da mente a Deus, com piedade e humilde afeto. São João Damasceno, a oração é a elevação da mente a Deus. São Boaventura, oração é o piedoso afeto da mente dirigida a Deus. E Santa Teresa é conviver em amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Olha, gente, que lindo! É conviver em amizade, estando muitas vezes a sós com quem nós sabemos que nos ama. Nós sabemos que nos ama Deus e que Ele é nosso amigo. Com isso, nós já vamos entendendo que a oração pessoal é um ato de amor, de intimidade, de carinho para com Deus. É um ato de entrega para o nosso Senhor. Existem formas diferentes de orar. Lá onde a gente parou de Santa Teresa, já temos uma vida, então já dá para termos uma vida de oração pessoal. E o mínimo que precisamos é de humildade, né? Reconhecer que Deus é grande, e que Ele é o Senhor e que a gente é miserável e que sem Ele nada nós somos. Então, para a gente ter uma oração pessoal eficaz, é preciso reconhecer a nossa miséria, nosso nada, e reconhecer a grandeza do Senhor. O Edson falou que eu estou falando muito rápido, está cortando, vou falar mais devagar. Para isso, existem diferentes formas de orar. Existe a forma vocal, que é a forma que se faz com palavras, em que responde uma exigência da natureza humana. É o homem que é corpo e espírito, experimenta a necessidade de expressar exteriormente seus sentimentos. Essa forma de orar, essa oração vocal,
a oração em vernáculo também que a gente fala, né? Verbal, ela é necessária pela nossa própria natureza. Nós precisamos falar em alta voz, verbalizar a nossa oração. É uma necessidade que nós mesmos temos, entendeu? Às vezes até mesmo gesticular. A gente está ali em oração, no nosso cantinho, no nosso horário específico, e a gente está conversando, falando alto, né? Rezando, conversando com Deus, e muitas vezes até gesticulando, como naquela conversa íntima mesmo, como se realmente tivesse em uma conversa física com Deus ali. Esse tipo de oração é uma necessidade nossa. Em alguns estudos mais profundos, podemos aprender que a oração vocal, ela vai nos acompanhar por muitos degraus ainda, conforme formos subindo na nossa oração pessoal. Conforme a gente for evoluindo, a gente for crescendo em oração, essa oração vocal, ela vai ainda nos acompanhar, porque é da nossa essência, né? É natural, é da nossa natureza e a gente precisa dessa oração, desse tipo de oração. Existe também a oração mental, que ela pode se destacar pela oração de meditação e pela oração de contemplação. A oração de meditação. Ela usa o pensamento, ela usa a imaginação, as emoções, usa-se o sentimento para orar dessa forma. Por exemplo, eu posso estar rezando no meu momento de oração pessoal e eu vou usar a minha imaginação. Um exemplo assim, sei lá, meio bruto. Eu vou imaginar Jesus sendo crucificado. Imagino Jesus sofrendo, apanhando, sangrando, chorando. E eu vou ficar pensando naquilo, imaginando a cena ali, visualizando a cena. E isso pode elevar a minha oração. Isso vai elevar a minha oração. Vai elevar a minha conexão com Deus. Porque eu vou imaginar que foi por mim que ele sofreu tanto. E como posso eu, meu Deus do céu, pecar tanto para ele sofrer de novo tudo aquilo? E com isso tudo, como que eu não vou me emocionar, né? Pensando, imaginando, a oração fluindo, como que eu não me emociono? Então tudo isso já é uma matéria de oração mental. Tem também a oração de contemplação, que é uma oração mais do coração do que da mente. Aí tem um destaque que fala assim: não se faz contemplação quando sobra tempo, mas quando se reserva um tempo para o Senhor. Porém, a oração de contemplação é algo tão profundo, gente, tão profundo, que independe de nós. Não somos nós que fazemos a oração de contemplação, mas Deus mesmo quem a faz em nós. Ela só é concedida a nós quando Deus quer, quando Ele acha que estamos preparados, quando Ele vê. E isso está escrito lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1028, que diz assim: em razão da sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela Igreja de visão beatífica. Aí o Santo Curadars fala assim: eu olho para ele e ele olha para mim. Isso é também a contemplação, de tanto eu olhar e contemplar o Senhor, e ele vai também corresponder a esse olhar para comigo. Também fala no número 2715 do SIC, que a contemplação considera também os mistérios da vida de Cristo, proporcionando-nos o conhecimento íntimo do Senhor, para mais o amar e seguir. Com isso, a gente entendendo as formas de oração, o que é uma oração pessoal, propriamente dita, nós precisamos nos preparar para rezar. A gente não vai rezar de qualquer jeito, né? Então, como eu faço para preparar-me para a minha oração? Tchan, 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 tchan.
Disposição interior. Eu preciso me dispor a orar. Não é um orar como uma obrigação, como se fosse algo forçado a fazer, mas pelo desejo mesmo de ter um diálogo, uma conversa com o Senhor. É sim minha obrigação, eu preciso sim fazer, mas eu preciso fazer com amor, eu preciso fazer com desejo, né? Escolher um bom lugar, né? É importante ter um lugar reservado dentro da nossa casa para poder falar com Deus. É importante a gente entender que é um lugar onde eu vou me encontrar com o meu amado. Então precisa ser um lugar especial, né? Um lugar onde realmente me ajude, a viver o clima de oração. Como uma observação é como fazia Jesus, que se retirava para lugares específicos para rezar, como foi para o deserto, foi para a montanha. É importante também a gente fazer um altarzinho, né, com imagens de devoção, uma vela, se possível, que é a luz de Cristo, né, uma Bíblia que a gente vai usar para nossa oração. Importante também o tempo. É importante a gente estabelecer um horário específico e ser fiel a ele, para a nossa oração fluir bem. Em Lucas 6:12 e em Marcos 1:35 diz: se levantava de madrugada para rezar e passava mesmo a noite inteira rezando. E uma dica que eu dou é uma frase que muito me ajudou, é uma frase que diz assim: a gente tem que rezar cedo, antes que a Marta levante. Antes que a Marta que vive em nós levante. Porque se a gente acordar já com o horário específico da oração e já for fiel a esse horário e for rezar, a gente vai rezar com toda a nossa disposição, sem as preocupações do dia inteiro, sem os problemas vividos do dia inteiro, sem a casa que deu, ou os meninos, ou o marido, ou o trabalho, alguma coisa que encheu sua cabeça, te preocupou. Então, você ainda está com a mente vazia. Então, você pode se entregar com uma qualidade mais eficaz à oração. E para quem não tem essa possibilidade de rezar de manhã antes da Marta levantar, é bom tomar cuidado para não dar ao Senhor o tempo de maior cansaço, né? Que é um tempo de difícil concentração. Às vezes a gente deixa para rezar à noite. A noite não é um bom horário, porque nós já vivemos tudo naquele dia. Talvez já estamos muito cansados para dar o nosso tempo ao Senhor. Então, eu posso me dispersar, eu não posso não me concentrar como deveria naquela oração. Então, eu não vou me entregar por inteiro. Não é uma doação a Deus, verdadeiramente. A posição do corpo também é importante porque a gente precisa encontrar uma boa posição. Isso não significa que seja a posição mais cômoda, porque se a gente procurar uma posição cômoda, a gente pode também se dispersar e até mesmo adormecer. Mas uma posição em que facilite a concentração e ajude a oração a fluir com naturalidade. E a gente precisa também fazer o sacrifício, orar de joelhos, não precisa sentir muita dor e se sacrificar, porque daí você vai se distrair. Mas os sacrifícios também são importantes. Serenidade interior. Quando a gente não está bem emocionalmente, quando o coração está inquieto, perturbado, a oração tem mais dificuldade de acontecer com profundidade e de fluir naturalmente. Então é importante a gente se esvaziar de tudo, tudo mesmo, se dispersar, ficar com o coração em paz, se entregar a Jesus pela fé e ficar clamando o Espírito Santo. É preciso serenidade interior para a oração fluir bem. O silêncio exterior, né? Porque não necessariamente a gente precisa estar em silêncio profundo. Tá? Na minha casa não tem como, Lígia, porque lá em casa eu não tenho um minuto de silêncio. Conta do valor e da importância da oração. Não se julga importante. Então, logo a gente precisa saber que é importante orar. Toda vez que volto, eu começo a falar muito rápido e o Edson briga comigo, mandando eu falar devagar. Porque fica cortando. Tá bom, tá bom. Então, eu preciso reconhecer que a oração pessoal é fundamental para a minha vida, assim como o ar que eu respiro.
E que com a oração pessoal eu vou ao encontro de fé com o Pai, né? Então eu preciso reconhecer que é algo importante. É o dar valor, a importância e o valor necessário à oração. E pedir a presença do Espírito Santo, gente. Eu vou até ler aqui porque é muito importante. Esta exigência é peculiar e longa tradição da Igreja, uma vez que o Espírito é o doce hóspede da alma e o nosso mestre interior, somente sob a sua moção podemos viver bem a nossa oração pessoal, sendo por ele iluminados neste desejo de profunda união com o nosso Salvador e Senhor Jesus. E tem também o diário espiritual, que é para a gente anotar as inspirações de Deus. Isso vai nos ajudar muito durante a caminhada, porque, como todos já devem saber, quem já anda, quem já caminha na oração, de tempos em tempos a gente vai viver aqueles tempos de aridez, né? E o diário espiritual ele vai nos servir como uma linha de orientação dada pelo Espírito Santo nesses tempos, né? O que vai nos apoiar, vai mostrar o caminho, vai nos ensinar e vai permitir que nós não deixemos de caminhar, né? Que nós não deixemos de perseverar. Temos também a dificuldade na oração. A principal dificuldade na oração é o pecado, né? O demônio fica doido quando vê um cristão perseverando na oração. Então, por isso, ele torna a própria oração uma batalha espiritual. O simples fato de orar já é uma batalha espiritual. Onde a gente só vai conseguir vencer através da humildade, né? Do arrependimento, da confiança em Deus. Então, você precisa ser um instrumento do Espírito Santo. Outra dificuldade é a falta de perdão. Da mesma forma que é preciso perdoar quem ofendeu, esse é um dos maiores bloqueios na oração. Então, a gente precisa perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão também a quem nós ofendemos, né? A quem nós faltamos com respeito, a quem nós magoamos. Mateus 5, 23, 24. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. E Jesus confirma isso também em Marcos 11, 25, que a gente precisa estar em comunhão com o Senhor, né? Perdoar, ser perdoado, porque eu acho que talvez o ato de pedir o perdão é ainda mais difícil do que o ato de perdoar. Dificuldade, a incredulidade. Preciso acreditar no poder de Deus, na ação do Espírito Santo, porque sem isso a oração é fraca, não tem fruto, eu estou fazendo só por fazer. Então eu não posso ficar incrédula na minha oração. Eu preciso rezar com fé, crer que Deus está ali, que o Espírito Santo está ali e que eu vou vencer e vou ter força através deles. Eles que vão me dar a força necessária. As distrações. Algumas distrações, uma observação, algumas distrações são matérias para oração. Por exemplo, eu estou rezando no meu momento de oração pessoal e, de repente, eu me recordo de um pecado meu, né? Eu estou lá rezando no momento de oração pessoal e eu me lembro, meu Deus, eu falei mal de fulano para ciclano. Senhor, me ajuda, essa sou eu sou fraca, sou miserável, falo mal dos irmãos. Ao invés de ajudar, orar por eles, eu fico falando mal. Senhor, trabalha e vai usando esse pecado que você recordou como uma matéria para você orar. Mas é oração pessoal, gente, como o nome já propriamente diz. Oração pessoal é para você. Não é uma oração de intercessão. Por exemplo, às vezes eu estou lá orando e aí eu lembro do irmão que me pediu oração ou do fulano que está precisando de oração. O momento de oração pessoal é para minha intimidade com Deus e não para eu interceder pelo irmão. Eu vou tirar um outro momento da oração do dia e coisa para poder interceder pelos irmãos. Aquele momento ali é para oração pessoal. Os apegos desordenados.
o Espírito Santo ele não agirá livremente se a gente ficar preso a dinheiro, a pessoas, interesses pessoais. Ou seja, assim, se a gente não se desligar de todas as nossas preocupações, de todos esses nossos apegos desordenados, sei lá, um negócio que eu preciso fazer e eu tô na minha oração pessoal e eu não consigo me desligar daquilo, um serviço que eu tenho que prestar e eu tô na minha oração pessoal e eu não me desligar daquilo. Eu tô preocupada sei lá, com a minha vizinha que tá doente e eu tô ali na minha oração pessoal, mas eu não consigo tirar o meu pensamento daquilo, a oração também não vai fluir, a oração pessoal. Aridez na oração. Não se sente vontade de orar, não se escuta mais a voz do Senhor, não se tem mais as inspirações. É uma impressão de que a oração é inútil. É um pouco do que a gente já falou lá em cima. Muitas vezes, as pessoas, quando estão nessa aridez na oração, falhos que somos, né? Nós, quando estamos nesse tempo de aridez, é um tempo que a gente acaba deixando escapulir, né? É um período que às vezes a gente já não quer mais orar, porque Deus não está me falando nada, porque eu oro e parece que Ele não está me escutando. Muito pelo contrário, é um período de grande graça, quando o Senhor tira toda a consolação para que a gente viva na fé. Ou seja, toda aquela consolação, todo o carinho, o chamego, né, o abraço que Deus nos dava, nos dando inspirações, mostrando palavras, visualizações. Existem tempos em que isso vai desaparecer e é uma consolação para nós isso, né? É uma grande graça que o Senhor derrama, porque a gente vai perseverar pela fé e não pelo que Ele nos dá. Portanto, a aridez e a secura não são sinal de regressão, mas de crescimento. Não é perda de intimidade, mas caminho de maturidade. Sobretudo, prova de fé e de confiança. Então, isso é muito importante, tá? Se vocês quiserem anotar. A incoerência na vida, agora falando. Por exemplo, eu quero ter um caminho, uma caminhada com Deus, eu quero crescer na minha oração, mas eu tenho uma vida incoerente, eu não vivo uma vida moralmente lista, falando, sabe? Eu fico com um pé lá, outro cá, eu fico com conversas desordenadas, com as pessoas, conversas frívolas. Quem não conhece, conversa frívola é uma conversa inútil, superficial, algo que não acresce em nada à nossa vida e nosso espírito, né? Eu tenho o hábito de mentir, e para a gente crescer na oração, a gente precisa ser perfeito, ou pelo menos buscar a perfeição. E mentir, com certeza, não está em um dos quesitos essenciais para o caminho da perfeição, né? Para sermos perfeitos. Então, se eu fico me envolvendo por mentalidades imorais nas redes de comunicação que a gente tem hoje em dia, se eu fico, sei lá, indo contra a palavra de Deus, vivendo no egoísmo, e eu estou vivendo a incoerência. E isso, com certeza, não vai deixar eu subir as escadas da oração. Com o coração fechado, tem necessidade de rezar pelos outros, essas coisas assim. Quais os prejuízos quando não se tem oração pessoal? Aquele que não reza se priva de todos estes benefícios espirituais e humanos, tendo em vista que a oração nos leva ao encontro com Deus e consigo mesmo. Quem não reza acaba por se dispersar de Deus e se perde de si mesmo. Então, a falta de oração deixa o coração fragilizado diante das angústias da vida. Sem oração, a gente perde o sentido maior da vida e da transcendência, que é a direção de Deus. Uma vez que orar é sempre possível, aquele que não reza perde a oportunidade de dar uma direção à vida, aos acontecimentos que estão envoltos a nós. Mesmo os mais trágicos, os mais difíceis de viver,
a dimensão da aceitação não se pode, a gente não consegue compreender, né? A falta de oração, os prejuízos de quem não ora. A falta de oração enfraquece a alma e deixa a pessoa mais sujeita a perder o autodomínio de si e de seus impulsos. Portanto, quem não ora está mais propenso ao pecado. Quem não ora não tem autodomínio, não consegue se controlar, vive pela carne e está mais sujeito a pecar. Todos nós estamos, mas imagina então sem orar. No SIC diz bem assim: se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Aquele que não possui uma vida de oração pessoal, certamente se torna mais aberto às seduções desse mundo e às tentações do mal. Santo Afonso Maria de Ligório fala assim: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. É impossível que caia em pecado o homem que reza, o que equivale a dizer que quem não reza facilmente acabará pecando. Então, não sou eu que digo, é sempre um santo, a igreja. Então, não se firmem nas minhas palavras, mas nessas citações de santos homens, de doutores da igreja, no nosso catecismo, porque é ele quem diz. Quais os benefícios e efeitos da oração? Então, quem reza. Nos ensina Frei Clodovis, quem reza e medita adquire uma identidade mais sólida, ganha em autorrealização, vê mais sentido nas coisas, percebe mais encanto em seu mundo, sente-se mais cheio de serenidade, equilíbrio e felicidade interior, acresce a sensibilidade aos valores profundos da vida e, mais ainda, a oração ajuda a recuperar a saúde, protege contra a perca de harmonia interior, permitindo enfrentar os problemas da vida com melhores chances de sucesso. Porém, com muita atenção, requer que tenhamos sempre perseverança e que rezemos sempre com fé, pois o assunto aqui dito, que é a oração, ele não é um imediatismo, não é eu vou começar a orar hoje, semana que vem minha vida está perfeita. Muito pelo contrário. E não é mágica também. Então, a gente precisa de fidelidade e persistência. Por que aqui em cima fala assim que aparentemente a nossa vida fica mais tranquila, né? Digamos assim. Não é que a vida fica mais tranquila, gente. É muito pelo contrário. Parece que quando a gente está perseverando em oração, o inimigo, ele muito se incomoda, né? Quando a gente está caminhando e está fervoroso. Então, ele vai sempre nos tentar, ele sempre vai dar algo difícil para vivermos, uma doença, uma dificuldade em casa, no trabalho, e coisas assim realmente difíceis de se viver. Porém, quando a gente está firmado no Senhor, quando a gente está caminhando, segurando na mão de Deus ali, com Nossa Senhora intercedendo sempre, a gente vive todas essas dificuldades com mais tranquilidade, porque a gente sabe que é a permissão de Deus, que com isso eu, oferecendo todos os sofrimentos e os sacrifícios, eu vou me aproximar mais do Senhor, que com isso eu vou estar caminhando para mais perto da glória, né? Então, não é que a vida fica mais fácil, é que a gente aprende a ver a vida com olhos diferentes. A oração gera uma confiança filial em Deus, nos impulsiona a uma fé mais viva. Fortalece nossa vontade na busca pela santidade de vida, nos leva a uma experiência mais profunda do amor de Deus, faz iniciar em nós um processo contínuo de cura interior, assim como vai sedimentando em nosso coração as virtudes cristãs e opera a libertação interior dos vícios e de seu enraizamento em nossas estruturas humanas. Com isso a gente entende que conforme a gente vai caminhando, a gente vai adquirindo as virtudes, né? A gente vai buscando mais a santidade e vai deixando a cura interior profunda. A gente vai entendendo que só quem pode nos curar é Deus, ou até mesmo quando a gente vai, conforme vai orando e adquirindo conhecimento, vamos entendendo que, meu Deus, eu preciso de cura interior para essa área da minha vida. Ou então assim, nossa,
essa área da minha vida é algo que minha mãe viveu lá na gestação, ou que eu vivi lá na minha infância. Isso é consequência disso. Eu preciso de cura interior. Então, a gente já vai vivendo, entendendo essas coisas e buscando, né, ser curado por Deus. Algumas dicas para quem ainda não reza. O Evangelho do dia, que você vai estar rezando em cima da palavra de Deus e vai estar unido com toda a igreja, né? Toda a igreja vai estar rezando naquele evangelho. Ter um diário espiritual para quem está começando é muito importante, por causa das coisas que eu já falei, dos momentos de aridez, se você tiver perseverança, para você acalentar seu coração, vendo que Deus fala com você, que a sua oração está sendo respondida. Orar em cima sempre orar em cima do ciclo carismático para quem está começando é muito bom, porque a gente já tem familiarização com o ciclo carismático. Então, a gente usar ele para nossa oração pessoal, ela vai fluir com mais facilidade para quem está começando agora. Para quem já reza há um tempo, as dicas são um pouco mais profundas. A gente já pode usar um livro espiritual, um livro que nos acresce mais na oração. Podemos sempre buscar mais intimidade, dar mais do nosso tempo. Por exemplo, para quem não tem o hábito de rezar, de fazer oração pessoal todos os dias, eu indico que faça, no mínimo, meia hora por dia. No mínimo. Para quem já tem esse hábito de rezar, já faz 30 minutos de oração por dia, se desafie, faça então agora 40. Lá, cronometra se for preciso, e enquanto não acabar o tempo, você não para. Dá mais para Deus, oferece mais para o Senhor, porque tanto que Ele nos dá e a gente fica oferecendo migalhinhas e migalhinhas, o que é isso? A gente pode oferecer muito mais. Oferecer mortificações e jejuns, para quem já reza também é muito importante, porque isso vai nos fortalecer a cada passo. E sempre lembrar que não existe máximo na vida espiritual. Então, a gente precisa sempre buscar mais. Às vezes eu estou rezando, a oração está fluindo, eu estou perseverante, eu estou ali fiel, e estou achando, agora sim, agora vai. Mas eu posso sempre mais, eu posso sempre buscar mais, eu posso sempre me doar mais, eu posso sempre fazer mais por Deus, eu posso sempre mais para Deus. Porque não existe um máximo na vida espiritual. A vida espiritual, se você fica ali naquela mesmice, o que o nosso coordenador sempre fala, né? Se você fica ali, você vai acabar regredindo. E a gente não pode regredir, a gente tem que evoluir na vida espiritual. Então, a gente precisa sempre caminhar, não para. Se você parar, você vai cansar e vai sentar. Então, você vai acabar voltando. Sentar, vai escorregar e cair. Então, fica em pé e andando, pelo amor de Deus. Gente, é isso o que eu tinha para passar para vocês. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O Vils está aí. A Luzia, o Gil, a Zefinha, os coordenadores. Mas pode perguntar que eu vou responder. O que eu souber responder, eu vou ajudar. Eu já digo por mim e pelos outros, podem contar conosco, porque o início, principalmente para quem vai começar, ele não é fácil, ele requer muito de nós, mas a gente só vai conseguir se a gente der o primeiro passo. E o primeiro passo impulsiona o segundo, o terceiro, e dali uns dias a gente está correndo que nem vê, mas precisa força, fé e perseverança, e não desistir. E juntos somos mais, sozinho é muito mais difícil. Muito mais não existe, mas sozinho é bem mais difícil. Juntos nós somos mais, juntos somos mais fortes e juntos nós vamos conseguir. Dúvidas? Pessoal, eu creio que vocês estavam aí anotando, né, com o caderninho de vocês. Antes de abrir a plenária, Wilson, você queria complementar alguma coisa? Eu preciso dar uma saidinha agora há pouco, porque minha filha está com febre. Então, a parte final, eu realmente não acompanhei. Agora, acho que tem uns 7 minutos, mais ou menos, que eu saí. Mas vocês podem ir perguntando aí, se precisar que eu fale alguma coisa, eu falo, mas senão...
Tranquilo. Mas já foi muito boa. Parabéns, viu? Aí, de repente, acredito que nas perguntas aí, muita coisa ainda pode surgir ainda. Vamos lá. Vamos fazer pergunta, pessoal. O terço, aquele terço meditativo que a gente está fazendo, que a Cris passou, a gente pode considerar como oração pessoal? Se você está fazendo da forma que eu creio que a Cris queria te ensinar a fazer, serve. Agora, se você está fazendo o terço apenas para terminar o terço, aí não serve não. Entendeu? Entendi. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui. Vamos lá. Existe basicamente 3 tipos de oração. 3 classes de oração. As orações ativas, que estão nessas orações ativas, está a oração vocal, a oração mental, a oração litúrgica, a oração mental e a oração de simplicidade. Tá? São orações ativas, onde somos nós que fazemos. Dessas orações que eu falei, a oração de um grau mais elevado é a oração de simplicidade. Não é fácil de se chegar a ela. Depende de perseverança e tal. Uma hora a gente pode aprofundar um pouco mais nesse ponto aí. A oração de simplicidade. Inclusive, esse rosário aí que a Cristi passou é um caminho para você chegar até a oração de simplicidade. A oração ativa, onde nós é que rezamos. O segundo degrau é a oração semipassiva. As orações semipassivas é Deus que faz em nós. E a oração passiva é a oração própria dos santos. É a oração onde é Deus em que realiza. A semipassiva há uma mistura entre a nossa ação e a ação de Deus. A oração semipassiva é o recolhimento passivo, a quietude e sono das potências. Não se preocupe com isso agora. E a oração passiva é a união simples, união estática e união transformante. Agora, nós precisamos trabalhar para chegar até a oração de simplicidade. No final da oração, uma dica que é muito importante é você orar e no final da sua oração você parar de rezar, ficar em silêncio, apenas estando na presença. Perseverar nisso, tá? Essa oração de simplicidade é a oração que acontece dessa forma. Não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível, qualquer pessoa pode chegar, basta que persevere. Agora, se você não perseverar, você não vai chegar nunca. Pode morrer com 200 anos que não vai conseguir chegar. Então, o nosso objetivo hoje é trabalhar para chegar na oração de simplicidade. Vai ter um momento que nós vamos falar sobre a Lectio Divina. Vai ser muito bom, vai ser uma segunda parte dessa parte da oração aqui. Entendeu? Que vai ser importante também. Precisamos trabalhar nisso. Oração vocal, oração espontânea, oração mental, para chegar à oração de simplicidade. Como é que fazemos para chegar na oração de simplicidade? E não tem como eu fazer tudo passo a passo, porque não é o objetivo. Mas terminando a oração, fique em silêncio o máximo que você puder. Se puder ficar uns 10 minutos, fique uns 10 minutos. E persevere nisso. Persevere. O ideal, eu acredito que ela deve ter falado, porque eu acabei saindo, é você fazer meditar alguma coisa. Que é o conteúdo da oração. Meditar alguma coisa. E no final, você terminou, o intelecto, ele precisa descansar. Naquilo que você ouviu. Aconteça. Tá bom? Vamos lá, vamos para a pergunta, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender
Nosso trabalho é até chegar ao final da oração ativa. A oração não sendo passiva. E passiva, nós não vamos nos preocupar com ela agora. É evoluir da oração vocal para a oração mental, para a meditação, que é a meditação. Essas orações litúrgicas também são importantes a gente fazer. E chegar na oração de simplicidade. Como é que nós vamos chegar lá? Perseverando na oração, é uma dica. Ao final da oração, de preferência que tenha meditado sobre algo, estar na presença. Estar na presença, entendeu? Porque assim, se você é aquela parte onde Deus fala com você. Você precisa ouvir Ele. Se você quiser rezar, mas você nunca dá espaço para Ele falar em você, você nunca vai chegar a esse nível. Entendeu? Terminou de rezar, descansa o intelecto. Quem reza, na verdade, é a vontade, que é o nosso desejo de união com Deus. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Sim, né? Então, é um momento de silêncio. Deixar Deus orar em você. É um começo já para a oração passiva, essa oração de simplicidade. Já é é muito bom. Seria a meditação, a oração. É um procedimento de meditação, que é a Lectio Divina. A diferença de Lectio Divina e meditação é que Lectio Divina é feita com texto bíblico. Meditação pode ser sobre um livro, pode ser sobre outra coisa, meditação. Entendeu? Terminou, é preciso ter aquele tempo onde você vai escutar Deus falar com você. Eu aprendi num livro, quando ele usou o livro completo, eu peguei só o condensado. Ele falava lá para você ficar meia hora em silêncio. Eu comecei a fazer meia hora de silêncio. Talvez você não consiga fazer meia hora, passa 10 minutos, 5 minutos, e vai indo, até que as coisas vão começar a progredir. E o que é mais interessante é que quando termina a oração, você vê os frutos. Vamos para as perguntas aí, né? Luzia. Estou observando aqui, já estou com outro plano aqui. Um refrigério muito grande para nossas intercessões e a nossa vida de oração. Desejar fazer a missa participada mesmo e também a adoração que eu esperei ouvir e não ouvi. De repente vocês falaram antes. É só um acréscimo mesmo, porque principalmente para quem está iniciando mesmo, é muito edificante para a pessoa participar corretamente da Santa Missa, o Santo Sacrifício e também a adoração diante do Santíssimo para pegar gosto, unção e a presença de Deus. Só isso aí. Espero ter contribuído também. É a Maria que estava falando? Eu não consegui identificar. Isso, Maria Vale do Anari, Maria Aparecida Vale do Anari. Tá. Maria, você não participou da primeira, né? Da segunda, você faltou numa, parece, né? Porque nós fizemos. Não, eu participei de todas. Mas só que sempre chega um pouco atrasada. Essa, a gente chegou atrasado porque a gente estava intercedendo pelos grupos de oração, os 3, né? Porto Velho e aí. Sabe por que eu tô perguntando, aí a nossa coordenadora pediu que a gente ficasse até a menina 7h40. Falou comigo hoje, a Cristina, né? Eu só perguntei porque nós temos ainda para falar. Que é importante, nós temos ainda para fazer o nosso estudo. Porque depois que faz, as batalhas, elas são bem fortes, sabe? É uma força muito grande que nos dá. E o inimigo, ele fica muito incomodado com o fato da gente... eu estava respondendo a Maria lá, porque a adoração, nós ainda temos a formação sobre adoração, tá, Maria? Sobre adoração e confissão. Está me ouvindo? Falta adoração e falta Lectio Divina e falta jejum, né? Respondendo então para a Maria aí, então... né, que ela falou da adoração, é que ainda nós estamos no meio da formação, né? Então, nós temos ainda mais 3 formações. Tá bom? Então, tá beleza, então. Mas nós vamos chegar lá. Então, fica a missa. Isso, verdade.
Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta do Lucas aqui sobre o diário. Deixa a nossa palestrante responder. Ou ela deu uma saidinha? Deu uma saidinha. Ela está com o microfone aberto. Para quem está começando, a pergunta é a seguinte: para quem está começando, qual a importância do diário e como deve ser feito esse diário? Eu vou dizer, o diário tem dupla importância. Em primeiro lugar, o diário ele serve para você anotar o que você precisa confessar. Por exemplo, lembra que nós falamos sobre a confissão e à noite é preciso fazer o exame de consciência. Você faz o exame de consciência e você anota aquilo que você precisa confessar. O diário serve para isso também. Você pode anotar ali, né? Como ele é um diário, você presume que você tem segurança para anotar. Segunda coisa, você anota aquilo que Deus falou para você na oração. Alguma consolação, algum toque, alguma coisa, você anota. Então, você anota os pecados, anota o que ele falou para você. Uma coisa importante também do exame de consciência é que você usa ele de duas formas, como passiva, como de defesa e como de ataque. Eu vou explicar. O exame de consciência como método de defesa é o seguinte: para você dizer as faltas que você cometeu, tudo que você está deixando. E como ataque é as virtudes que você tem que fortalecer. Então você anota. E assim, é um diário mesmo. E vai ajudando muito, porque a nossa vida espiritual ela depende do nosso autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, melhor você se relaciona com Deus. Então o diário é esse instrumento para você também ir se conhecendo e conhecendo a Deus. Talvez uma vez na semana, bom você pegar e dar uma olhada o que foi que Deus falou com você. A gente também não esquecer. Muitas vezes Deus nos fala coisas belíssimas e nós esquecemos com muita frequência. E às vezes ficamos perguntando de novo: Senhor, o que você quer de mim? Ele falou para você faz 5 dias, você já esqueceu. Ou faz uma semana, você esqueceu. Então é bom a gente lembrar. A gente usar o diário para anotar essas coisas, para lembrar as coisas. O Wilson. Oi? Wilson? Oi? É que ultimamente eu não estou fazendo muito diário, eu só estou colocando só a palavra que eu leio, anotando a palavra que o senhor falou. Mas antes eu colocava as ordens de Deus, as promessas de Deus e o que o senhor queria para mim naquele dia no meu diário. Então eu colocava naquela palavra que o senhor me deu, o que ele estava me ordenando e qual era a promessa dele para minha vida. Hoje eu só ponho a palavra, né? Hoje, que nem se eu vou fazer minha oração, se saiu Ezequiel, eu só marco Ezequiel e a leitura e o que o senhor quis dizer na leitura. Mas antes eu colocava ordens, promessas. Então, a gente precisa colocar as resoluções que a gente toma e os propósitos. São essas duas coisas, resolução e propósito. Aquilo que o Senhor te falou, resolução, a partir disso, o que eu vou fazer? Propósito de fazer tal coisa. Porque é bom a gente ter uma meta, a gente ter um direcionamento. Senão a gente fica meio como um marinheiro no mar sem bússola. A gente fica indo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente nunca vai conseguir chegar no porto. Se você tem a resolução, você tem aquilo anotado, de vez em quando você retoma aquilo ali, pega aquilo ali, você olha, o Senhor está me mandando fazer isso. Porque senão Verdade. você vai ficar
Às vezes você fica pedindo para o Senhor falar uma coisa e ele já te falou 3, 4 vezes e você não ouviu. Você ouviu, mas esqueceu. Porque a gente esquece, a gente é outra coisa. Então, fica difícil a gente continuar progredindo porque tem que ficar falando a mesma coisa toda a vida. A gente precisa saber daquilo, fazer aquilo e dar novos passos. Vamos lá, a gente pergunta mais coisas aí. Tá. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, é só chamar aí, tá? Nós vamos terminar esse estudo, viu? Agora, você falando aí, nesse momento que veio ao meu coração, que nós, depois de terminar essa parte desses exercícios espirituais, nós podemos nos aprofundar na segunda parte da oração pessoal e também fazer um estudo só sobre a Lectio Divina, né? E hoje, o que a Lígia colocou, muito bem colocado, né? Porque nós temos iniciantes, talvez tenha alguém que não tenha feito ainda essa formação sobre oração pessoal, né? E às vezes tenha dúvidas, ou até mesmo como começar a sua oração pessoal, né? Então, o que a Lígia trouxe para nós, né, é o básico que nós devemos, para nós começarmos a nossa oração. Mas tem uma segunda parte muito mais profunda. E para nós aprofundarmos nessa segunda parte, nós precisamos começar nessa base, que foi o que nós estudamos hoje, né? Então, quem já está na sua oração pessoal, já está numa profundidade maior, já deu um segundo passo. Mas para você que ainda não está na sua oração pessoal, a partir de hoje é o momento para que você possa começar a sua oração pessoal. E é claro que se você tiver dúvida ou alguma dificuldade, procure o seu coordenador, que o seu coordenador vai procurar o Ministério da Formação, que vai dar todo o suporte necessário para todo servo que quiser progredir nessas práticas espirituais. Tá bom? Entendido? Wilson, você tem mais alguma coisa para colocar? Uma pessoa levantou a mão aí, eu não sei se ela quer fazer alguma Alguém coisa. levantou a mão? Pode chamar quem levantou a mão. Não, você já, é a Denilza de Vala Narim. Você já me respondeu, no caso, porque eu sou iniciante, né? Aí eu preciso ter essas formações, mas aí você já me respondeu, né, que preciso procurar, no caso, a minha coordenação, né? Então já está respondido, já. Obrigada, tá? Exatamente, né? Procure o seu coordenador, e o seu coordenador, então, vai procurar um Ministério de Formação que vai dar todo o suporte, tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguma coisa? Mais alguém quer colocar? Tem alguma dúvida? Muito bem. Então, nós vamos ficar assim, né, Wilson? Após a gente terminar os outros 3 ensinos que faltam, nós vamos para a segunda parte, então, da oração pessoal e também a Lectio Divina, que é muito importante. Certo? Certo. Alguém quer colocar alguma coisa, Wilson? Daí nós já colocamos no nosso plano de estudo. Ou, por enquanto, ficamos assim. Ainda temos, pessoal, uns 10 minutos ainda, né? Ninguém tem mais pergunta, não? Ô, Wilson, fala um pouco do ciclo carismático. Olha só. O ciclo carismático é esse momento de escuta, né? Se você louva a Deus, você ora, a parte que você, como você começa a oração, não tem tanta importância, mas depois você precisa chegar no louvor, você pode iniciar agradecendo a Deus, depende muito de como você está. Então, você precisa chegar no louvor. Louvor. O que é louvor?
Louvar é engrandecer a Deus, exaltar a Deus. Louvar não é agradecer. Agradecer é outra coisa. Você precisa louvar a Deus. De preferência, como disse a Bia, na época era coordenadora da pregação, você precisa esgotar as palavras do vernáculo. Orar, né, louvando a Deus por o máximo que você puder. Depois vai chegar um momento que você não vai ter mais palavras para orar. Aí você vai prorromper uma oração em línguas. A oração em línguas, ela é uma arma poderosa, se bem usada. Ela não pode ser usada como uma muleta ou como um instrumento de preguiça. Tem muitas pessoas que oram em línguas e não acontece nada, não porque a oração em línguas não seja boa, não seja útil, mas porque a pessoa não chega, não faz os passos preliminares bem feitos antes e não ora com uma atitude correta. Se ela começou bem, eu não vou falar da parte inicial porque ela pode variar bastante, mas ela precisa chegar no louvor. Chegou no louvor, aprofunda o louvor o máximo que você puder. Depois, ore em línguas. Concluiu a oração, terminou de orar em línguas, faça silêncio. E outra coisa, você não pode exigir que Deus vai falar, é assim que você fez silêncio, Deus já vai falar. E como Deus vai falar também, nós não temos o controle, porque é Ele que vai falar. É da liberdade de Deus. Nós vamos escutar o que Ele vai falar. Normalmente, Deus nos mostra algo. Seja através de uma profecia, uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, uma visualização. Aí nós acolhemos o que Ele nos falou e depois nós podemos recomeçar o ciclo novamente. Só que aí você não precisa mais fazer todo o processo preliminar. Você pode dar continuidade a partir do que Ele te falou. Por exemplo, vamos supor que Ele tenha te levado ao perdão. Você não tenha falado mais nada sobre o perdão antes. Então, você ora sobre o perdão, o que Ele fez, o que Ele falou, e no final você pode orar em língua de novo e você vai escutar Ele de novo. Antigamente, no começo da renovação, é muito comum as pessoas orarem por muitas horas. Depois nós fomos reduzindo. E hoje não ora quase nada. Oramos muito pouco. Então, o que eu digo assim, eu me lembro muito bem que a minha oração em línguas mudou quando eu fui com a Isa lá em Buritis para fazer pregar um aprofundamento de dons. Faz tempo já. Naquele encontro lá, minha oração em línguas mudou. De lá para cá, ela foi sempre diferente. E cada vez tem melhorado. Então, eu digo para você que é algo de Deus e é extraordinário, desde que você faça a sua parte, faça, porque é nós que oramos. Quer dizer, nós começamos, nós temos que ter aquelas disposições interiores necessárias para que a oração seja frutuosa. A oração, como eu postei hoje aqui, é a arma mais poderosa do cristão, mas não é mágica. Nós temos que ter aquelas disposições. Quanto melhor forem as nossas disposições, maior será o fruto na oração, porque nós estaremos nos abrindo. Certo? Amém? Amém? Amém. Gente, falta 10 minutos. Deixa eu... Se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa aí no ponto. E assim que eu terminar aqui, daí pode perguntar. Nós temos bastante pessoas novas, Wilson.